Olá, hoje a gente vai resolver o Enem 2020, as questões do segundo dia da prova rosa, número 100, da prova amarela, questão 106, da prova azul, questão 93 e da prova cinza. Então a gente vai pegar aquele exercício que fala de eletricidade, vai fazer uma analogia e entender o que é tensão e o que é corrente e o que é carga para a gente conseguir entender aqueles símbolos que estão lá. Ampere, ampere, hora, tá ok? Fica a dica, fique esperto. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início deste período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de 60 ampere-hora. Então vamos prestar atenção nessa dica, 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, o que é isso? Algum elemento do circuito está consumindo essa carga da bateria, tá ok? Então, vai descarregar essa bateria. Que se estabelece no mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligado. Ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Opa, amperímetro. Então vamos descobrir o que é um aparelho de amperímetro, tá ok? Então existe o amperímetro e existe o voltímetro. Vamos discutir a diferença dos dois. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então, vou fazer uma pequena analogia agora, tá? Vamos para o papel para a gente entender. Eu desenhei aqui uma caixa d'água. Então, na caixa d'água, a gente vai colocar uma saída de água. A diferença dessa altura aqui, né, essa altura H que a caixa d'água tem, fazendo analogia, a gente vai chamar de tensão. Então, quanto mais alta essa caixa d'água, maior é a tensão. Então, do mesmo jeito que a bateria tem 12 volts, a bateria do carro tem 12 volts, a gente poderia dizer que existe uma altura 12. Vamos seguir esse raciocínio aqui. Então, quanto maior a sua altura, maior é a tensão. Então, quem mede essa tensão é o multímetro. Multímetro. Certo? Lá na casa da gente, existe um hidrômetro, que mede quanto que a gente gastou de água. Então, para ele funcionar, o cano tem que estar colocado um hidrômetro aqui, ó, né? E ele vai marcar o que passa aqui. Então, passa uma quantidade de água no circuito elétrico, passa uma quantidade de cargas, de elementos com carga, é uma corrente elétrica, né? Então, esse hidrômetro, ele mede a amperagem, né? A quantidade de carga por tempo que passa aqui. Então, é um amperímetro. Feito isso, essa analogia, então a gente já sabe que o nosso circuito vai precisar usar um amperímetro, que é um aparelho que mede a quantidade de carga por unidade de tempo. Certo? Então, quando ele fala que a bateria do carro tem 60 ampere-hora, o que significa? Que o ampere é carga dividido por tempo. E hora também é tempo, não é? Então, se a gente fizer 60 cargas dividido por tempo vezes hora, que também é tempo, a gente vai ficar só com carga. Então, quando a gente fala ampere-hora, a gente quer dizer que existe uma quantidade de carga que vai passar aqui. É o mesmo sistema da caixa d'água. É a mesma coisa se fosse dizer assim, olha, quanto de água tem nessa caixa? Quanto de carga aquela bateria tem. Certo? Então, vamos olhar o circuito, que como deveria ser uma bateria, que a gente vai usar um amperímetro. Então, se a bateria está aqui, ó, ela tem um polo positivo e um negativo. Existe o circuito do carro. Eu preciso colocar o meu amperímetro no caminho
né, no cano de água, no fio, no caminho do fio. Então, eu posso colocar ele aqui, ou eu posso colocar ele do outro lado, certo? Então, o meu aparelho aqui, ele tem que me avisar, pode ser desse lado ou pode ser desse outro lado, certo? Se eu usar um aparelho que aqui está o circuito do carro, aqui está a bateria. Se eu usar algum circuito que faz a ligação entre os dois polos da bateria, desse lado e desse lado, eu vou estar falando de um voltímetro. Então, todo circuito que faz essa ligação de um lado com o outro lado é a mesma coisa se ele estivesse medindo do chão até a altura da caixa d'água, que são a diferença de potencial entre os polos da bateria. Então, todo circuito que tem isso aqui tem que ser usado um voltímetro. E todo circuito que tem ou o amperímetro desse lado ou o amperímetro desse outro lado é um circuito de amperímetro. Agora a gente vai olhar na prova quais são os circuitos que têm essa configuração, esse tipo de configuração. Os que têm esse tipo de configuração não se aplica. Vamos voltar para a prova. Olhando para as opções de resposta, vamos olhar a resposta A. Ó, bateria, ela está ligando os polos da bateria. Então, esse aqui não é. Esse aqui é circuito para usar um multímetro. Vamos lá. Letra B. O amperímetro está no caminho do fio. Está desse lado aqui. Então, pode ser esse daqui. Pode ser. Vamos olhar os outros. Por que pode ser? Porque ele digita um valor aqui, ó, na tela do multímetro. Então, ele está marcando quanto de carga está passando aqui por tempo, né? Qual é um ampere que está passando aqui. Letra C. Ó, bateria, os polos da bateria e o aparelho está ligando de um polo ao outro. Não importa qual é o caminho, mas ele está ligando de um polo ao outro. Então, isso aqui é um circuito para ser usado um voltímetro. Então, não é. Vamos para o próximo agora. Letra D. De novo, ó, caminho da bateria. Então, pode ser esse circuito. O que difere da letra B e da letra D é o valor que está sendo mostrado aqui na tela. Então, a gente vai ter que fazer uma continha para descobrir entre esses dois elementos. Esse outro, letra E, bateria, ó, sai uma perninha do aparelho, vai de um lado da bateria. Não importa que ele encosta nesse fio. Se ele está encostando nesse fio, esse fio está vindo até aqui. Então, está pegando dos dois polos da bateria. É um circuito de voltímetro. Certo? Então, está errado também. Ficamos com a letra B ou D. Vamos voltar no texto e vamos falar que ele... Vamos ver as informações que estão no texto aqui. Ó. Ele fala que após 5 dias, ele vai gastar 60 ampere-horas. Bom, 5 dias, 5 vezes 24, 120 horas. Né? 0,5 vezes 120 vai dar 60 ampere-hora, que é o que a gente tem aqui de resposta. Então, alternativa correta, letra B. Espero que você tenha entendido. Espero que esse tipo de analogia, caixa d'água, com circuito elétrico, ajude você a gravar. É sempre bom fazer essas analogias. Então, fica a dica, fique esperto. Se você estiver precisando de uma ajuda para estudar, para estruturar seus estudos, entre em contato com a gente. A gente está aí para te ajudar. Beleza? Fica a dica, fica esperto. Deixa aquele like, se inscreve e ativa as notificações. Segue a gente. Tudo de bom para você.